Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, estivemos aqui iniciando esse estudo, trazendo o tema conflitando os valores da terra com os valores do reino de Deus, utilizando desse texto. E Deus nos deu uma direção para trazermos aqui a compreensão do posicionamento da igreja em relação, primeiramente, aos valores que ela defende e os valores que o mundo prega, que o mundo está aí a disseminar. E passamos para a igreja, no decorrer desse estudo, de que os nossos princípios, valores e princípios éticos, morais e espirituais, eles estão firmados na palavra do Senhor. Não são valores nem princípios ditados pelas filosofias dessa vida, os filósofos, sociólogos, psicólogos, seja lá quem for, algum pensador qualquer, mas os princípios e valores morais e espirituais que a igreja prega, defende e vive, porque o grande diferencial é que até no mundo pode se defender alguma coisa de valor, de princípio que tem, mas eles não vivenciam. Já a igreja do Senhor e o crente, ele precisa viver e vive, o crente fiel. E por conta deste viver, fundamentado pela palavra, na palavra do Senhor, o mundo então, ele tenta nos enfrentar, contestar-nos, na linguagem lá fora, né? Fazer lacração, agora é o tema político, e criar narrativas sobre a igreja, e até dizer que a igreja é retrógrada, que a igreja discrimina, que a igreja é fascista, que este é o lema desse povo aí sem Deus. Mas nós estamos tranquilos porque nós estamos firmados em Deus, na sua palavra. E Deus é santo, Deus é puro, Deus é imaculado. E a sua palavra também é santa, é pura. Então o nosso firmamento, a afirmação do nosso comportamento e dos nossos valores e princípios, eles são bem firmados e são inabaláveis, não é? Os valores e princípios aí do mundo, eles são passageiros, eles mudam. Eles mudam de cultura para cultura, muda de acordo com o tempo. Mas os valores que a igreja defende, eles são eternos, porque eles estão firmados em Cristo, estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Falamos aqui que o crente, ele vive, não é? Ele tem que ter uma ética, uma ética cristã. E ter ética cristã é ter uma conduta ideal, de comportamento exemplar, que chama a atenção do mundo. E é importante, né? Vocês crentes aqui até deram e têm alguma experiência, até no trabalho, muitas vezes, de chegar no trabalho e de repente o seu comportamento ele é observado como diferente de todos, né? Eu lembro, o irmão nos contou aqui um testemunho, e ele falando se sua posição era correta, e eu disse para ele que era correto. Numa empresa que ele trabalhava, a gerente pediu para que, onde tinha a etiqueta, que tinha a validade de um determinado produto, e mandou ele colocar outra por cima, ou seja, o material estava vencido, mas pediu para ele colocar. E ele entrou para lá dentro do depósito e não fez. Eu disse: você fez certo, porque você é crente. Você tem que andar segundo a ética, segundo a palavra do Senhor. E isso pode ter sido uma grande armadilha, e
Porque lá na frente, quando o crente faz isso, lá na frente, quando ele quer impor uma situação de rejeitar uma situação semelhante, aí aquela pessoa vai dizer, mas tal tempo você fez. Então o crente, ele vive segundo a ética de Deus, não é a ética do mundo. Então mesmo que custe um desemprego, que custe qualquer coisa, não é, que venha trazer um certo dano para você, é melhor você ter esse dano do que ter um dano com Deus, com a dignidade da sua vida. Você entristeceu o Espírito Santo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, falamos aqui que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, é a única na terra, no mundo, na sociedade, e em qualquer lugar, que tem a moral de defender os princípios, não é, morais e éticos. A igreja, ela tem esta capacidade, pelo que ela é. A igreja é formada por pessoas humanas, sim, é verdade, mas pessoas que foram restauradas por Deus, que foram regeneradas pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que tiveram suas vidas, não é, transformadas, seus pecados perdoados. São pessoas que têm integridade moral e espiritual. Então a igreja é a única instituição que existe na terra para ter este posicionamento de defesa e de moralidade. E é por isso, repito, que ela é contestada, ela é perseguida, não é? A gente vê aí, nós estamos vendo um momento, e agora vamos chegar no momento, depois de junho em diante, no momento de campanha política, e o crente tem que estar muito com a mente de Cristo, uma mente desprovida de qualquer tendência ideológica política, mas de princípios. Nós vivemos por princípios, defendemos princípios, defendemos aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é honesto. Isso que a igreja defende. Você pode observar que há uma tentativa, mesmo nesse campo político, que há um conluio do inferno, que quando existe um escândalo, que não estamos passivos, nem indiferentes a não ter um acidente espiritual moral. Somos humanos. E quando há um descuido, cai, adultera, prostitui, rouba, mata, faz qualquer coisa. Quando perde o direcionamento divino. E quando no meio de centenas, milhares que acontecem no mundo, e até de outros religiosos, de religiões até defendidas, acolhidas por ele, eles se calam, sequer divulgam, mas quando se diz respeito à igreja do Senhor, aos crentes, aos evangélicos, aí, meu irmão, a divulgação ela é em massa. Por quê? Tentando tirar a credibilidade moral e espiritual da igreja. Mas eles não sabem de uma coisa, porque o dono da igreja, foi cantado hoje, é Jesus. E quem defende a igreja é Jesus. Pode levantar leis, pode levantar perseguições, pode se armar o inferno, mas Jesus diz, aqui você não toca, aqui você não toca, aqui vocês não tocam. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a igreja, ela tem esta moral, esta capacidade dada por Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então a igreja, ela tem também esse domínio espiritual, também na terra. É a igreja que tem Jesus, é a igreja que tem o Espírito Santo, é a igreja que tem a palavra, é a igreja que prega a palavra, é a igreja que doutrina, é a igreja que traz edificação. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a igreja, ela no sentido espiritual, ela tem um domínio também, tem esse domínio. E esse mundo não está ainda numa situação pior ainda, porque a igreja está aqui. Mas no dia que a igreja subir, irmãos, e quem ficar aqui, quiser ficar aí, fique para ver. Eu vou subir e você também vai subir. Mas quem quiser tirar dúvida, alguém fique. Porque vai ser, irmão, tremendo. A imoralidade, se hoje a gente está vendo o que está vendo aí, depois da vinda de Jesus, irmãos, vai ser coisa que, meu Deus. Então a igreja é que sustenta a moralidade do mundo. Você pode observar onde a igreja chega, transforma o ambiente.
Glória a Deus. A igreja, observe aqui, por exemplo, no caso do Brasil, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, que é um lugar mais tomado pelo narcotráfico, pela criminalidade. Você pode subir o morro lá, pedir Jesus para ele proteger, o campo, o anjo acampando ao redor, os tiros lá dos cabos. Mas você vai lá ver em cima, lá tem uma Assembleia de Deus. Tem crente lá, que é respeitado, porque lá dentro desses templos, estão lá nesses lugares, tem pessoas, irmãos, que foram transformados, foram restaurados dentro do próprio crime. Então ele observe, isso incomoda o inferno. Porque a igreja tem essa capacidade. Vamos falar assim no sentido, embora tenha algumas coisas que precisam ser trabalhadas na vida daquele projeto, do pastor Isidoro. Mas é interessante aquilo que ele faz. E só quem faz é gente direcionada ao Evangelho. E aquilo incomoda, porque ali são milhares de pessoas que já passaram ali, irmãos, que foram transformadas, sim. Enquanto o mundo está lá. Não, não mexe lá, aquele cara de São Paulo lá, onde tinha os craques, a Cracolândia. Não mexe ele lá não, deixa lá. Mas aí a igreja vai lá, vem cá meu filho, Jesus te ama, Jesus salva, liberta, transforma. Aí daqui uns dias, aí está aquela pessoa lá pregando para aqueles outros que estão lá. Então a igreja incomoda, porque a igreja trabalha contra o inferno. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e prática. Nós temos uma nova vida em Cristo. Nós recebemos, isso falando ainda da nossa moral em defender os princípios, porque recebemos do Senhor posição de honra. Aí citei aqui, no 1 Pedro 2,9, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Isso tudo nós somos. Porque só a igreja de Cristo foi liberta das obras da carne. Nós somos libertos, nós somos dominados mais pela carne. O Espírito Santo também tem nós. E quem manda agora na nossa vida não é a carne, é o Espírito. Quando a carne quer se assanhar, aí o Espírito, opa, fica quieto aí. Glória a Deus, quem manda aqui sou eu. Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Falamos também que o reino do Senhor, entrando na questão do reino, que os valores são valores do reino. E esses operadores, os operadores do reino, quem opera o reino? Esse reino, o que é o reino em si? O reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, é o senhorio e domínio de Cristo. O domínio espiritual na terra, promovendo graça, paz, alegria, amor, salvação ao homem. Na instrumentalidade da igreja. A igreja não é o reino, mas ela é um instrumento do reino. É ela que está a promover o reino espiritual de Deus na terra. Que cada vez que a igreja ganha uma pessoa do mundo, arrebatando do inferno, o reino dá um passo, vai expandindo. É por isso que a gente tem que evangelizar, para que esse reino espiritual, esse domínio do Senhor, ele comece a tomar dimensão, e aí a gente vai glorificando a Jesus, e o inferno lá em agonia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então nós temos que entender que o papel da igreja na terra é justamente estar propagando aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é glorioso. Então, quando falamos do reino, aí eu falo agora no sentido mais direto do que vamos tratar e que eu queria tratar, que era o ponto principal, que está justamente aqui sobre os nossos valores, sobre aquilo que nós temos de valor na nossa vida e que a gente precisa compreender, até que ponto esses valores que são da nossa vida, eu falo agora da vida nossa, no sentido de particular, daquilo que nós somos, daquilo que nós possuímos, daquilo que nós queremos, nas nossas conquistas, fala da nossa família, e aí vai falando de tudo. Então, quando falamos nessa questão dos valores do reino, a gente traz aqui algo importante,
que eu falei, quem domina, né, essa dominação no reino está através da igreja, mas também é algo importante dizer que na operação desse reino também está o Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo ele age com a igreja, ou seja, é o Espírito Santo, a igreja e aí os anjos também. O Espírito Santo vem, aí ele vem, assume a vida do crente, guia o crente, ele vai ali fazendo um trabalho de restauração, santificação, conservando o crente ali na palavra. O Espírito Santo vai capacitando o crente. Aí esse crente que faz parte da igreja e forma a igreja cheia do poder, da graça. Aí vem os anjos do Senhor que trabalham em benefício dos santos, dos salvos. Glórias ao nome do Senhor. É uma dimensão, irmãos, maravilhosa. Nós somos humanos, mas nós estamos assentados, como diz Paulo, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos na terra, mas como estamos vivendo aqui, como se não dependesse dela. É como a gente estivesse aqui flutuando. Glórias ao nome do Senhor. Tudo está acontecendo aí, tudo está acabando, está aquela coisa feia, mas a igreja marcha, a igreja continua santa, pura. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Mas eu quero falar algo também interessante dentro desse contexto do reino, porque falamos que a igreja ela não é o reino, mas pertence ao reino. E sem igreja não existiria o reino. Mas aí a gente tem que ver algumas coisas interessantes no sentido de que o que se é necessário para participar deste reino. Isto é importante demais, porque a gente tem uma ideia das coisas de Deus, da coisa de igreja e do reino em si, como fosse uma coisa assim, desordenada, todo mundo pode estar dentro, todo mundo só falar o nome de Deus está ali pertencendo, como se fosse uma coisa assim, muito à vontade. Não, mas o reino de Deus, ele tem um controle de Deus, ele tem o domínio de Deus. Então, se Deus não tem igreja ali, com esse domínio, como é que vai haver o domínio de Deus no mundo se os crentes que fazem parte do reino não estão neste domínio? E é importante a gente refletir aqui, porque para fazer parte do reino de Deus, e claro, da igreja, é preciso possuir credenciais morais e espirituais adquiridas pelo operar da justiça do Evangelho, que são manifestas no oculto e publicamente. E é importante esta reflexão sobre essas credenciais, que são, primeiro aqui posso dizer, credenciais de uma vida redimida, transformada, restaurada, santificada, que produza obras que testemunham da salvação. A gente está vendo por aí, irmão, da igreja, é crente, mas aí precisa dizer, quantos crentes desses são salvos? Quantos estão salvos? Quantos têm realmente seu nome escrito na vida? Quantos estão vivendo uma vida de transformação, de restauração, que as pessoas possam ver Deus nessa pessoa? E a essência do reino está aqui, é ver Deus nas pessoas. Isso é a essência. Então, se eu saio na rua e as pessoas não veem Deus em mim, eu estou trazendo prejuízo ao reino. Por isso que é bom testemunho. Que na hora que peca um crente, ou um pastor, vamos dizer assim, um pastor, que é mais específico, porque quando peca um pastor, aí o negócio é complicado. E a gente já observou isso, porque quando um pastor peca, a repercussão daquilo que o pastor fez, ele traz, irmãos, um arraso ao reino. E aí, por quê? Porque todo mundo agora começa a fazer um juízo de valor acerca dos outros pastores. Os pastores são todos iguais. Os pastores, vocês viram aquela expressão daquela irmã, a pregadora Helena Raquel?
como eles começaram a aproveitar daquilo que ela disse, e eles queriam já dizer que o segmento evangélico é uma falsidade. Lá dentro está cheio dessas pessoas que agridem mulher, que batem mulher, que não sei o que e tal, que o mundo está vivendo nisso e tudo uma hipocrisia pura. Então eles começam a atacar a igreja e colocam todo mundo no mesmo nível. Olha, eu vou fazer uma comparação aqui, importante. Vamos falar da nossa família. Nossa família não está isenta de ter alguém, como diz assim, a ovelha negra da família, como se diz aí, né? De ter alguém que tem um comportamento que até não é, moralmente. Por causa dessa pessoa, a família deve ser também rotulada como tal, como aquela pessoa é? É o mesmo princípio. Foi educado pelo pai, todo mundo é educado igual, tratado do mesmo jeito, vestiu as mesmas roupas, o mesmo valor, tudo. Almoçaram, comeram da mesma coisa. Mas alguém dali destrelhou. Do mesmo jeito, no segmento cristão ou em qualquer lugar, alguém pode sair do trilho. Mas para atingir a igreja, aí eles... É por isso que nós, crentes, e nós obreiros principalmente, temos que ter muito cuidado com a nossa vida, nossa integridade moral. Ética e moral. Como a gente está agindo no mundo, nosso testemunho, os nossos negócios, os nossos compromissos, se estamos honrando, as nossas falas, isso tudo é importante. Porque senão a gente tira a credibilidade do reino. E aí é perigoso e vai ter problema, porque quando eu sirvo de pedra de tropeço para alguém ser salvo, está lá em Ezequiel, né? Vou ter problema com o reino e com o rei, aquele que reina no reino, que é a razão da adoração. Então é preciso a gente ter muito cuidado com o nosso comportamento, com a nosso jeito de ser. Mas aí a condição seria, não é, ter credenciais de pessoa transformada. Tiago 2, 17 e 18 diz assim também: a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. As obras não é para salvar, mas é para salvo. As boas obras. Então, bom testemunho, não é? O bom comportamento. Ele se diz respeito àquela pessoa que é salva, que pertence ao reino. Tem essa vamos dizer, o frutificar, é o mostrar, é o revelar o mundo, quem nós somos. Se realmente a mensagem do reino, o que nós pregamos, ela é verdadeira, se ela tem efeito mesmo. Como é que eu posso pregar alguma coisa se aquilo não fez efeito em mim? Não é? Aí tem muita gente que prega o que não vive, vive o que não prega, canta o que não é. Tem que ter cuidado com isso. É preciso frutificar, credencial do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, se não apresentar essas obras de justiça, aí é porque o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, a nossa vida, para pertencer a esse reino do Senhor, tem que ter uma vida de justiça, uma vida que foi trabalhada por Jesus, em que o Espírito Santo está no domínio desta vida. Glórias ao nome do Senhor. Mas aí, quando eu falo a questão que no nosso meio, no meio cristão, no sentido geral, tem os infiltrados do reino. Pastor, infiltrados do reino. E eu vou te mostrar alguma coisa interessante aqui na Bíblia acerca disso. Jesus faz uma apresentação muito forte, que essas pessoas infiltradas num reino, mas não pertencem ao reino, pode até pertencer à igreja, mas não pertence à igreja local, pode pertencer, que não são trazidas por Deus. Pastor, pode ter pessoas na igreja, não estou falando de uma igreja local, Alagoinha, estou falando no sentido geral, estou doutrinando a igreja. Então pode sim existir pessoas na igreja que não foi Jesus que trouxe.
Mateus 13. Abra sua Bíblia para dizer, o pastor está brefando, está com 64 anos de idade, está começando a caducar. Não, abra sua Bíblia. É bom a Bíblia, né? Você fica ouvindo muita coisa assistindo aí, quem não lê Bíblia, assistindo muita coisa de YouTube. Abra sua Bíblia. Mateus 13, 24 a 30. Quem puder ler, lê aí bem alto. Isso é forte demais. Jesus está falando ali, quer dizer que não é? Pode pessoas introduzir no meio dos fiéis, no meio dos crentes, e não é trigo, é joio. E é interessante que só conhece o joio na colheita, né? Quando amadurece. Tem coisa que só a vinda de Jesus vai resolver. Porque Jesus vai mostrar quem é, quem não é no arrebatamento. Então é por isso que a Bíblia diz que para a gente o nosso modelo é Jesus. Que a gente deve olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o modelo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não é? Paulo chegou a dizer que essas pessoas, olha aqui, Paulo falando aos Gálatas, porque estava ali, não é, alguns ensinadores infiltrados, e esses camaradas queriam que os irmãos das igrejas da Galácia voltassem ou estivessem a praticar as coisas da lei, aos ditames da lei, estarem ali ainda, não é, presos. Aí ele chama, irmãos, de falsos irmãos e espiões da liberdade dos crentes. Ou seja, pode ter gente no nosso meio que está só para trazer, né, confusão doutrinária, algumas comportamentais, e aí os crentes eles ficam ali, porque vê aquela pessoa que não é aquilo ali, vê um professor da escola medical, está ali, rapaz, mas eles se dão bem, pastor, fala até línguas estranhas. E aí como é que você vai discernir muitas vezes a situação dessa? Você até discerne, mas você não pode tratar aquilo ali como os discípulos queriam tirar. Senhor, quer que a gente toque? Tem gente que é assim, né? Que gosta, que quer que acabe com tudo. Não é assim. Tem cuidado. Então Jesus está falando que pode ter infiltrados no ele. Paulo diz, e isto, Gálatas 2,4, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram. Se intrometeram. E é interessante isso, que se intrometeram e secretamente entraram a espiar nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Uma certa ocasião, isso foi lá em Juazeiro, eu estava já como pastor da igreja, e aí um rapaz foi líder de mocidade comigo, muito eloquente, conhecedor da palavra, batizado com o Espírito Santo, pelo menos falava línguas estranhas, pregava muito bem. E daqui a pouco aquele rapaz, ele foi fazer o curso de teologia. Olha aí, um alerta para quem faz curso de teologia em qualquer lugar. E ele foi fazer num curso que era de tendência calvinista. Não vou dizer o nome da igreja aqui, por questão ética, está sendo gravado aqui. E aí, esse rapaz se embebedou com esse negócio.
Se embebedou a tal ponto que ele negou até o batismo santo, disse que era mentira, que ele... E é interessante isso, esta mudança dele, que quando a gente foi conversar com ele disse, rapaz, que negócio é esse? Você é assembleano, você conhece a Bíblia, que esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, que alguém pode fazer o que for, quem está salvo, quem está perdido. Então, a gente tem que parar de evangelizar e deixar que Jesus resolva no final, no arrebatamento. Aí ele disse assim, mas pastor, não, eu fico na igreja, mas não passo isso para ninguém. Ele disse, meu filho, aí era o joio no trigo. Se eu permitisse isso, ele ia falar com outro, discutir com um, com outro. Daqui a pouco tinha um colégio, ou uma igreja calvinista dentro da nossa igreja. Então é preciso a gente ter cuidado, mas aí, nesse caso, estava fácil resolver. Mas tem casos, irmãos, que é dificultoso para se resolver com essas pessoas que estão. Agora, se os crentes fossem mais assim, espirituais, é esta a questão da igreja hoje. Porque nós não oramos, a gente não jejua, a gente não lê a palavra, não busca batismo Espírito Santo, não busca os dons espirituais. Aí fica assim, tudo é Deus, tudo é Jesus, tudo é o Espírito Santo, e não é. Essa questão, não tem conhecimento, não tem discernimento. E aí como é que você vai se afastar, ou vai poder, naquele momento, não ser prejudicado na sua fé, no seu temor a Deus, se você não tem esse discernimento? É por isso que a igreja precisa voltar a orar, voltar a jejuar, buscar os dons espirituais, não é? Em cultos, outros, mesmo falando uma palavra dessa aqui, os crentes estão falando coisas estranhas. Eu estou falando da década de 90, né? Aquele pastor falou aquela coisa interessante, eu compartilhei com os obreiros, que os crentes da geração 90, a igreja da geração 90 está morrendo. E a geração que está chegando aí é a geração que não ora, que não gosta de jejuar, que pouco congrega, que pouco faz caso da palavra do Senhor, não gosta de escola dominical, não evangeliza. Então a igreja ela vai continuar, nesse tempo, essa geração, sendo enganada por muitos no meio da igreja que não é. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então é um detalhe interessante, né? Que ele diz algo aqui, porque muitas vezes, irmãos, as pessoas que estão no reino, e geralmente aqueles infiltrados, os falsos profetas, falsos obreiros, falsos pastores, falsos presbíteros, e os falsos de uma maneira geral, aqui não é um termo agressivo, é um termo bíblico, a Bíblia fala sobre isso. Essas pessoas, pode ser crentes que evangelizam, que cantam, que ensinam, que pregam, que vivem uma vida até admirável, no sentido cristão. E é interessante que a forma de Deus trabalhar, que Deus deixa muitas vezes as coisas estar ali, porque está tendo algum tipo de benefício, não para a pessoa em si, mas para alguém que Jesus quer salvar, que quer fazer alguma coisa. Porque Deus é soberano, Ele usa quem quer. Usa quem quer. Isso é soberania de Deus, eu não vou nunca questionar isso de Deus. Mas vamos ler aqui Filipenses, o que Paulo fala. É interessante isso. Vamos lá. Filipenses capítulo 1. Pastor Marcos Ezequiel, o senhor fala alto, o senhor grita, o senhor tem uma garganta maravilhosa. Lê aí, Filipenses 1, 15 a 19. 15 a 19. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é que no reino pode ter, tem sim, pessoas que cantam bem, quando canta, e a igreja pega fogo, aquela coisa toda.
e não é o que é. Isso é sério. Pode até expressar algum dom, mas não é. Pode pregar e até ganhar almas, mas não é. E expulsa até demônio, pastor. Expulsa. Porque ninguém expulsa no seu nome. Expulsa no nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele é poderoso. Menos sendo usado por alguém que não faz parte. Mas ele está usando o nome de Jesus, não é para a salvação dele, talvez para resgate e libertação do outro ali, mas ele está condenado. Isso é mistério de Deus. Vai perguntar a Deus por que isso. Eu não vou saber lhe explicar. É coisa de Deus. Então observe que Paulo diz que até uns para aumentar o sofrimento dele, acrescentar o sofrimento dele. Então são coisas que podem acontecer no meio da igreja, que que a gente não pode também estar assim, assustado. Meu Deus, não precisa nada disso. Isso é bíblico. É você ficar no seu lugar. É você ficar na palavra. É você permanecer firme. Aí Jesus, irmãos, ele vai mais direto. Jesus foi mais direto. Declarando que tais falsos crentes, que fazem uso do seu poderoso nome, que realizam até atos de poder, o que acontece? Eles não participarão do reino. Oxê! Operando no reino, pessoas sendo curadas no reino, pessoas sendo salvas para o reino, mas a pessoa não vai entrar no reino celestial. A Bíblia diz que não. Vamos lá? Lê, pastor, Mateus 7, 22 e 23. Pode ler, meu filho. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É brincadeira um negócio desse. E aqui está dizendo que expulsou mesmo. Houve operação de poder mesmo. Aí eu já contei esse testemunho aqui bem perto, em Aracaju, houve um congresso. Eu contei aqui uma vez já, eu acho, não sei, foi no culto passado, que um pastor famoso, e era usado por Deus muito. O homem, quando dava a paz do Senhor, a igreja já... Eu me lembro do congresso de Mocidade, lá em Salvador, no Balbininho, quando o homem dava, pastor, a saudação da paz do Senhor, uma coisa tomava assim, a glória tomava a igreja, uma coisa fora do comum. O homem, Jesus curava, usava muita profecia. E ele pecou, adulterou, não precisa dizer com quem, adulterou. E aí ele foi para o congresso, em adultério. Sabe o que aconteceu no congresso? Jesus salvou tanta gente, batizou com o Espírito Santo tanta gente, e o homem em pecado. Então você não se encante muito com o poder não, viu? Que pode ser falso, e pode ser verdadeiro, mas o que está ali, naquele, como instrumento, isso é interessante. Ai, meu Deus, Deus tem essas coisas. Deus usou uma jumenta. Ele precisava usar a jumenta, mas ele quis usar, pronto, vou usar a jumenta. Para parar, não, porque que estava sendo encantado por dinheiro, estava agoniado, o ministério dele era dinheiro lá, então ele estava encantado. Aí ele voou e tal, parou lá o anjo, parou ali e a jumenta falou. Então não se encante muito com as coisas, o crente tem que ter discernimento. Então Jesus foi direto nessa questão. Outro detalhe, que é importante também, olha o jeito de Deus trabalhar. Eu investigando a Bíblia hoje, a gente começa a ver algumas coisas. Que Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele tem a soberania de usar quem Ele quiser. Aí eu vi aqui, Isaías 10, de 5 a 12, pastor, leia aí, por favor. Ele usou a Síria, nação inimiga de Israel, para punir Israel e também aplicar o juízo sobre a Síria, que era uma nação perversa e pervertida. Mas Deus usou, irmãos, uma nação ímpia
para punir o povo dele. Então não questione a forma de Deus conduzir as coisas, não. É coisas que a gente tem que ver e dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Está em Isaías 10, 5 a 12. Pode ler. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra a nação hipócrita e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que ele roube a presa, e lhe tome o despojo, e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas, ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Olha que coisa tremenda. Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da alvidez dos seus olhos. Lá no versículo 1 diz que ele será um instrumento para punir o povo dele, o Senhor falando. Aí no versículo 12 diz, aí o Senhor diz: pronto, você puniu lá, agora eu vou punir também você. Pronto, pau. Então, o modo de Deus trabalhar, então Deus usou, portanto, a Síria, um povo terrível, um exército, por isso que Jonas não queria ir pregar lá em Nínive, por causa disso, que eles abriam o ventre das mulheres que estavam grávidas e tiravam a criança e colocavam um gato vivo, e amarravam, que é perverso, e fazia outras coisas perversas que não preciso citar aqui, mas eram coisas terríveis, até pervertidas. Aí esse povo, Deus usou, entenda isso, Deus usou. Aí você vai ver outra coisa interessante, em Isaías 45, do verso 1 a 6, aí o Senhor está chamando agora Ciro, o rei da Pérsia. Chamou de meu ungido, um ímpio, meu ungido, para quê? Para cumprir com o seu propósito. De quê? De cumprir as suas promessas que tinha feito a Israel, de libertar lá do cativeiro. Então, Deus tem sua forma de trabalhar. Então a gente fica assim, não. Como é que Deus pode usar uma pessoa assim, e a pessoa fazer isso aqui? Isso é coisa de Deus, Ele é soberano. Parece que a Jeremias diz algo interessante, né? Terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Parece que a Jeremias, né, fala isso, quando ele estava falando sobre Judá, não questionando, mas pedindo misericórdia para Judá. Ele disse: olha, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ponto final. Então Deus chegou a dizer: olha, não adianta, nem Elias, nem que foi Elias e Moisés que ele falou, se viesse orar, não adianta, eu não vou nem responder. Então Deus, quando quer agir, irmãos, Ele não tem isso, não, Ele age como quer, Ele usa o que Ele quer. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas o crente não vai pensar: não, eu vou ficar relaxado porque Deus usa quem quer, quem sabe a minha orar. Não vai não, não é assim não. Não é por esse lado não. Você tem que estar fiel, tem que estar fiel ao Senhor, temente a Ele. Deus quer usar os vasos puros. Ele só usa uma coisa assim porque Ele quer realizar um propósito, e o meio é aquele que Ele quer usar. Pronto, acabou. Mas o meio da lógica divina, no sentido, nesse sentido que as coisas de Deus são coisas que muitas vezes não tem lógica, contraria a nossa lógica, mas eu estou dizendo assim, no sentido natural, da forma de Deus agir, Deus vai agir geralmente usando os fiéis. Mas eu já vi muita coisa, o pastor Nathaniel Balé, ele estava desanimado, batido na fé e tal, fugindo do chamado e tal, já não queria mais para a igreja. Aí um dia ele chegou assim, viu um desviado bêbado, perto do ponto de ônibus. Ele disse: meu Deus, esse homem que o homem conversava. Aí daqui a pouco, quando ele foi escondendo assim, ele está se escondendo de quem? O bebo. Aí o bebo abraçou ele, aí Deus falou para ele:
Você está fugindo de quem? Aí foi falando, né? Eu te chamei, tal, tal. Daqui a pouco me disse que o homem se abraçou com ele, começaram a falar a língua estranha. Ele disse, daqui a pouco, os dois, o camarada foi renovado, daqui a pouco ele disse que não veio mais cheiro de cachaça no camarada, e o cara foi embora inteirinho, andando normal. E Deus usou um bêbado. Então, não questiona as coisas de Deus. Então, assim, não é, muitas vezes, o posicionamento de alguém santo que vai dizer que Deus está agindo ali, que Deus está fazendo assim. É os dois sentidos, a gente tem que ter muito discernimento na palavra do Senhor. Glória a Deus. E é algo interessante aqui, quando ele diz assim, aí eu vou, tenho 10 minutos, 12 minutos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, algo para quem te analisar aqui também. O que é que o Senhor quer dizer com isso, então? Ele está dizendo o seguinte, que é preciso estar às ordens e vontade do reino. E do rei, de quem pertence o reino. E é interessante que ele diz aqui, buscar. Se buscar, aqui buscar, ele tem verbo durativo, não é algo, é buscar, acabou. Não, é algo durativo, é algo contínuo. Então, nós, os crentes, nós salvos, devemos entender que é preciso sempre estar em busca do reino, mas em primeiro lugar, de uma forma ininterrupta, mas buscando priorizar o reino, andando em retidão e obediência à sua palavra e em conformidade com a igreja e aqueles que Deus deu à igreja para conduzir os crentes a uma vida de obediência e temor ao Senhor. Paulo fala isso, 2 Coríntios 7:1. O tempo não vai dar para a gente consultar agora. Mas o papel da igreja, já assim, eu vou buscar o reino. Então, quando eu busco o reino tendo a consciência de que eu preciso andar em retidão na busca desse reino e que esse reino ele flua também em mim, ele venha fluir em mim. Isso é interessante. E aí a gente entende o papel da igreja aqui dentro dessa dimensão de graça espiritual. A igreja tem um papel de revelar que, embora o mundo esteja corrompido, Deus não perdeu o controle da terra. E que Ele reina e está acima de tudo e de todas as coisas, e que em meio a esse caos ético, moral e espiritual há um reino que não rende ao pecado nem a Satanás, e que é possível viver nele sem ser contaminado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é possível sim, quando ele diz buscar primeiro o reino de Deus. Eu estou vivendo primeiro na dimensão de reino, num reino de Deus, um reino de graça, de justiça, de santidade, de fervor espiritual, de vida abundante, física, materialmente e espiritualmente. Aí João 10:10 ele diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com... Aí Jesus diz, não é? O contexto lá do versículo, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Ele está falando das ansiedades, dos desejos. Aí ele diz, olha, busca o reino. Mas tem coisas valorosas na vida de vocês, mas busca primeiro o reino. Glória a Deus. E justamente viver o reino é viver uma vida de abundância. Salmo 1, verso 3, pois será como a ave plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer, prosperará. Aquele que busca primeiro o reino. Glória a Deus. Então aqui está a senha de uma vida realizada em Deus. Jesus não despreza nosso projeto de vida. É esta a essência de todo o texto. Nossos sonhos e escolhas. Não. Ele não quer tomar o direito dado por Ele de decidirmos a nossa vida, seja no campo espiritual, emocional, familiar, intelectual, profissional, etc. O que Ele deseja é que não esqueçamos que tudo procede dEle. É essa a questão. Está falando das ansiedades, está preocupado pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir, pela estabilidade de vocês, mas vocês esquecem que eu sou promotor disto tudo.
Então, quando eu busco primeiro ao reino, ao Senhor, as coisas de Deus, as coisas da igreja, as coisas espirituais, as coisas materiais, as coisas físicas, inclusive a saúde, Deus vai trazer, Deus vai dar, Deus vai produzir. Aí você pergunta, por que tantos crentes estão apertados? Porque não estão buscando primeiro o reino de Deus. Mas pastor, o senhor está nos julgando. Estou pela palavra. Quantos crentes aqui participam ativamente do culto de oração? Não precisa dar sinal, porque não vai ter quase ninguém. Quantos crentes participam do culto matutino? Misericórdia. Eu acho que no campo todo não dá 50. Isso são valores do reino. É buscar o reino. Aí eu quero que Jesus salve meu filho, quero que Jesus me dê prosperidade, quero que Jesus faça isso, aquilo. E Jesus, o quê? Vocês merecem o quê? Vocês não estão procurando a mim, vocês não gostam de mim, vocês nem oram, porque orar é conversar comigo, é dialogar comigo. Amigo é para ser conversado, é para ter conversa. Entendamos o que Deus está falando nessa noite, irmãos. Precisamos mudar essa mesmice, essa vida estacionada de crente. Crente é de vida abundante mesmo. Em todo sentido falando, não estou falando aqui nessa doutrina aí de prosperidade, não. Estou falando de compromisso com Deus. Quem tem compromisso com Deus, primeiro Deus abençoa tudo, irmãos, na vida. Até você, jovem, que está querendo casar, Deus vai prover até. Não, Ele vai escolher não, mas Ele dá a graça para você escolher o rapaz certo, a moça certa. Mas tem que buscar o Ele. Portanto, buscar. Aí Tiago diz, 1,17: toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quem? Do alto, descendo do Pai das luzes. Descendo tudo de Deus, mas é Deus. Mas pastor, é Deus, tudo é Deus. Então buscar o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, é priorizar o que nos une a Ele. Eu quero as coisas de Deus, mas estou distante dEle. Eu quero as bênçãos de Deus, estou distante dEle. Eu quero ser curado, mas estou distante dEle. Está vendo aí porque muitos crentes doentes na igreja? Está vendo aí porque não acontece tanto batismo com o Espírito Santo? Não estão buscando primeiro o reino de Deus. Nós estamos em num tempo, numa geração que está buscando a si mesmo, seus interesses, seu bem-estar. Hoje não vou para a igreja não, eu vou assistir um filme. Hoje vou para a igreja não, que eu marquei com meus filhos que vou tomar um sorvete. Hoje não vou não, porque hoje é domingo, mas domingo é o único dia que eu tenho para ir para a praia. Aí veio a vida emperrada, atrasando, na ré, só ré a vida. Não busca o reino primeiro. A igreja, irmã, para ser o povo mais abençoado da terra. E por que não estamos sendo abençoados por Deus? Tem uma coisa errada aí. Aí diz que o povo de Deus é alegre, o povo é isso e aquilo, o povo é amoroso, o povo de paz, alegria. Eita, que povo, que misericórdia. É o céu na terra. Terra, aí lá vai. Aí você marca uma evangelização, hein, pastor Marco? Meia dúzia de crente. Lá assistindo televisão, assistindo YouTube. Meu Deus, tempo difícil. Difícil. Estou terminando. Não deu meia-noite ainda, tá bom. Deixa eu ver aqui. Aí tem gente, irmãos, aí tem aqueles, né? Que buscam o reino sem compromisso. Quando ele quer as coisas, ele está desejando alguma coisa. Ele tem um planejamento, um sonho. Aí, enquanto está naquele projeto, ele faz uma escala de ciclo de oração. É um fervor, uma busca do reino. Oh, meu Deus! Eita, tu é tudo para mim. Se tu não falar comigo, eu morro. Meu Deus. A gente precisa viver a verdade, irmão. Aí o camarada se esforça para lá, ora para cá e pede oração, e começa fervoroso aquele negócio todo. Aí Jesus chegou, pela graça divina e misericórdia, dá o que ele queria. Morreu o crente. O
carro que era para servir a igreja, ele bota lá, propriedade de Deus, é nada. Dele, até às vezes nem da família. Passa, não serve a igreja, dá uma carona nos crentes, não se oferece para servir a igreja em nada. Fica vaidoso, soberbo e até avarento. Se afasta dos amigos e irmãos, torna-se infiel, porque tem pessoas que quando alcançam as coisas, compram um carro, eles só andam pedindo carona ou andando de carona por aí, vai. Na hora que compra o carro, passa perto dos irmãos a pé e faz: Jesus, meu rei, mestre, tem que bater o carro. Essa é a vida da igreja mesmo, irmão, hoje. É verdade isso. A gente quer a igreja cheia de poder. Ô, igreja, essa igreja está fria. Esse pastor, sei não, viu? Esse pastor é frio. Meu Deus, que homem pesado. Pesado é tua língua. Vai orar, crente. Vai buscar o reino. Que tu vai ver a igreja crescer. O primeiro que tem que ser cheio do poder, da graça, é você. Na hora que você incendiar, você pode estar falando de quem é frio. Mas se você está frio, fica quieto e se aproxima da fogueira para descongelar. Amém? Ainda tenho 3 minutos aqui. E é interessante observar, isso é importante. O que Deus dá, Deus toma, viu? Deus toma, viu? Deus toma carro, Deus toma empresa, Deus toma até filhos, até família, Deus toma. Quando a gente não honra. Porque a gente honrou o reino quando conseguiu. Quando conseguiu, esqueceu o reino. Aí Deus diz: é assim? Pois eu que dei. Eu dei vida, eu dei saúde, eu dei inteligência para empreender, lhe dei capacidade, lhe dei talento. Isso também no campo espiritual. Lhe dei dons do Espírito Santo, lhe dei eloquência na palavra, lhe dei uma voz maravilhosa, você canta inspirado, mas agora você esqueceu do reino, você não está buscando mais primeiro o reino, pronto, a voz vai ficar rouca, vai desafinar, você agora vai ter problemas para pregar, que vai esquecer, se tinha uma memória boa, que guardar a palavra, já não consegue mais, já prega só falta despejar de água, de suor, e não sai nada da igreja. Jesus toma. O mesmo que dá é o mesmo que... Então para com esse orgulho, essa vaidade, irmão. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. E entender que a prioridade é dele mesmo. É do reino. Eu tenho que estar na igreja mesmo. Todos os dias eu sou mais fanático. Mas eu estou fanático por Jesus. Mas acabou essa geração, irmão. E ser apaixonado, como diz, por Jesus, está acabando. Aí a gente pensa que Jesus vai arrebatar que igreja? Meu Deus. Que igreja Jesus vai arrebatar? Ele vai arrebatar a igreja. Agora eu estou falando de igreja assim. O que a gente vê hoje vai ser uma coisa minúscula. E eu acho até profético, pastor Carlos, o senhor que é o rabino do conhecimento. Quando Jesus fala, que um está no campo, um será tomado, outro deixará, um estará na cama, no leito, será tomado um. Ali a gente conhece, aí vem as 10 virgens, 5 loucos e 5 prudentes. Há uma proporcionalidade ali profética. Ou seja, imagine aqui tem quanto? Aqui tem, vamos fazer logo por aqui. Aqui tem mais ou menos 250, 300 crentes. Pela conta aqui, 150 não vai. Se for levar isso aqui para o campo profético, 150 não vai. Aí Pedro diz assim, sobre aquilo que Deus nos dá, de dom. Cada um administre aos outros o dom como recebeu. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Nós somos só mordomos, irmão. Acaba com esse negócio. Ninguém é dono de batismo Espírito Santo, nem é dono de profecia, nem é dono de voz, nem é dono de capacidade para tocar, de intelectualidade, ninguém é dono nem de empresa, ninguém é dono de empresa, ninguém é dono de emprego, ninguém é de nada. Tudo é do Senhor. Aleluia. Eu já vi grandes empresários perder tudo da noite para o dia. Pensou que tinha tudo. Aí acabou que derreteu.
Aí o camarada olha para trás, vai fazer uma retrospectiva, aí ele vê, deixei de priorizar a Deus. Aí ele diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que em tudo Deus, olha aqui a essência de tudo na nossa vida, é para a glorificação do nome do Senhor. Amém? Deixa eu ver aqui. Só esse ponto aqui. Então, olhe bem, esse é importante. Estou fechando aqui 5, 6 minutos. Valores da nossa vida, mas que não são maiores que o nosso Deus. É importante a gente observar isso. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. O que eu quero dizer aqui, isso é importante demais. Porque muita gente se prende em coisas, seja em comércio, seja em empresa, seja uma vida profissional, em qualquer coisa na vida. A essência aqui é que se o que eu tenho, o que sou, o que faço, o que estou perseguindo e alcancei, se ele não proporciona na minha vida nenhum sentimento, isso é importante, viu? Sentimento de justiça, paz e alegria, aquilo está se tornando uma maldição para mim. Pastor, por exemplo, se eu tiver num emprego e esse emprego está me afastando de Deus, é maldição. Se eu estou ocupando meu tempo no entretenimento, aquele entretenimento está me afastando da igreja, maldição e entretenimento. Tudo na nossa vida, quando ela sai do controle do reino, da prioridade do reino, desanda na nossa vida. Casamento, paz na família, começa a ter guerra, começa a ter problemas, lá no trabalho começa a ter dificuldades, isso começa, vai um rolo, vai aumentando, daqui a pouco o camarada está todo enrolado. Mas por que isso? Porque eu saio do direcionamento. Quando eu saio, eu começo a decidir as coisas do meu jeito. Eu estou vendo que as coisas estão dando certo, mas estou insistindo. Aí Deus diz assim: eu saio desse negócio. Porque não tem um crente, para não ter sensibilidade espiritual, para saber aquilo que está lhe dando paz ou aflição na alma. E por que você está insistindo desse negócio aí? Agora já é profético. Agora não sou eu. Agora é o Espírito Santo do Senhor. E por que isso aí está lhe prendendo e você insiste? Está lhe afastando do Senhor. Tua casa está em aflição. Você está até, quem sabe, enriquecendo, comprando carros, bens. Seus filhos estão vivendo bem. Tudo parece... Mas Deus está vendo que você está tendo prejuízo espiritual. Não insista. Dê uma ré. Nem sempre dar ré significa perder. É ganhar. Repense. Veja se valeu a pena entrar na faculdade. Veja se valeu a pena aquele emprego. Veja se está valendo a pena aquilo que você está trazendo com a sensação mais de uma realização pessoal, mas espiritualmente você está morrendo. Você não sente paz, você não sente graça divina, mas nesta noite Jesus lhe trouxe aqui para ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aí Jesus fala da nossa família, estou terminando. O valor da família, irmãos, a família é um dos mais valiosos bens que Deus nos deu. Mas quando a família começa agora a interferir na minha vida espiritual, eu tenho que repensar minha família. Não estou falando de abandono. Eu estou falando de valores. Então, se a minha família está trazendo dificuldades na minha fé, eu tenho que amar a minha família, mas não posso deixar de amar a Deus. Vai ter briga na família porque você é crente, vai, mas permanece. Vai ter intriga na tua casa, mas permanece. Vai ter dia que você vai ser impedida, irmã. Você que é crente, que tem um marido que não é crente, ele vai não querer deixar você vir à igreja, mas permanece crente. Aí Jesus
Salmo 28 fala como é expressivo e gratificante a família. Aí Jesus confronta a gente e diz assim, Lucas 14, 26, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Oxê, então você não pode ser discípulo do Senhor, não pode entrar no céu. Então não deixe que sua família seja um entrave para a sua fé. Você não vai desprezar sua família, deixar de sua amar sua família e seu pai. Mas você não pode desistir de sua fé. Seja crente na sua casa, trancado no seu quarto, impedido muitas vezes até de orar, de cantar, mas ore ali no espírito. Ou então quando entrar no banheiro, chore diante do Senhor, dobre o joelho. Mas você não pode valorizar a sua família mais do que Jesus. Você não pode colocar a família acima de Jesus. E aí eu entro na questão do entretenimento. Não, eu tenho que atender meus filhos, eu tenho que passear meus filhos e tal. Não traz o filho para a escola dominical no dia de domingo, que ele tem para reunir a família e trazer para a igreja, buscar o primeiro reino. Ele vai para a praia, vai para o cinema, vai para o shopping. E a criança vai dizendo assim, a igreja não é tão importante assim mesmo não. Meu pai não vai, minha mãe não vai. São expressões que a gente tem com nossos filhos também, com a nossa família, que a gente coloca o reino de Deus em segundo lugar e nossos filhos estão se perdendo. E depois vai chorar. Ah, meu filho desviou. Ô pastor, foi você que desviou o menino. Porque não valorizou o reino. Tem tempo para tudo. A vida da gente é programada, irmão. Eu sempre, né, irmão Nelma, diga aí, nossos filhos não têm nenhuma razão de dizer que não, no sentido que o pessoal fala aí, curtiu a vida com a gente. Irmão, já fui em cada lugar com meus meninos. De pescar em todo lugar, e correr, e praia, em lagoa, e piscina, e não sei o quê. Meus filhos não têm que falar. Agora, eu nunca deixei de ir para a igreja. Por causa do passeio dos meus filhos, não. Não, filho. Se depois desviar, é problema deles. Porque ninguém segura ninguém na igreja, mas a semente está lá. Meu testemunho está lá. Aí tem pai, irmão, que solta os filhos, joga os filhos. Tudo na vida tem valor maior do que ele dá um celular de primeira geração, né? Um smartphone da misericórdia, um iPhone. Aí lá vai, entrega, aí dá de presente para o menino, mas não dá uma Bíblia. Não compra camisa para o departamento. Cadê o valor do reino? E eu encerro dizendo que sou o valor da riqueza. A Bíblia não condena a riqueza, mas você é dominado por ela. Se o buscar de uma vida de abundância financeira está lhe afastando de Deus, é maldição. É maldição. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Você pode ser rico temente a Deus, você pode ser rico servindo a Deus, você pode ser rico vindo para a igreja, você pode ser rico sendo porteiro da igreja, sendo diácono da igreja, sendo presbítero da igreja, e sendo até um pastor. Mas quando isso tira você de Jesus, é maldição. E eu encerro dizendo que é preciso a gente ter cuidado, que esse é o tempo de um retorno. Deus está bradando esses dias, irmãos, em muitos lugares, quando Deus mostrou o negócio aqui. Deus está bradando nos quatro cantos. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo para nós. A gente precisa ter uma reação, igreja. Eu sou gente. Não é para amanhã não, é agora, agora. Você não pode sair daqui decidida numa mudança de vida, de focar primeiro o reino de Deus. Volte a orar. Não é fácil orar. Orar dói joelho, incomoda, tem hora que dói tudo. E a gente passou do, né, pastor Paulo? Passou de 60, hein, pastor Roberto Bezerra. Carlos Roberto Bezerra, até Roberto também. Eu disse ele para chamar ele agora de Roberto Bezerra. E aí?
Deus está dando tempo para a igreja, viu? Para nos fazer feliz. Mas o tempo de Deus, o relógio de Deus corre. Anda também. Ele não fica esperando a gente no conforto. A graça, né? Graça não é gracejo, não. Graça, é favor sem merecimento. Mas tem vida. Tem que ter vida. Vida. Então, nesta noite, em nome de Jesus, mudemos. Vamos voltar a orar. Voltar a congregar, irmãos. É triste para uma igreja que os crentes não gostam de oração. E até nós, quando fala crente, fala também de obreiro, né? Que às vezes chega tão tarde na igreja, correndo, parecendo um bocado que está desesperado. Não, irmão, chega 20 minutos antes. Ora. Você deve chegar antes, ora. Não deixe de orar. Não deixe de meditar na palavra. Não deixe de ver o culto de doutrina. Que a gente tem que escalar. Se não escalar, o povo não vem. Mas se fosse uma festa que tivesse um boi morto aí para comer do churrasco, e podia botar ônibus, pastor Paulo, ou pastor Carlos, que encher todo mundo aí, e os homens tudo. A gente precisa valorizar o reino primeiro. Amém? Jesus é bom? E sabe amar. Deus nos abençoe, viu? Foi pesada, mas foi boa.